Bom, vamos lá, né? Então, dando sequência aí à nossa aula de revisão, né? Uns lembretes, não é nem revisão, do assunto derivadas integrais. Vamos para a segunda parte. A gente falou rapidamente aí, lembrar uma lembrança aí de derivadas, de regras, né? Pois é isso que a gente vai precisar aí para dar continuidade na disciplina. Vamos lembrar integrais, né? Integração. Integrais. Bom, pessoal, integral é conhecida também como antiderivada, né? Quando você tem uma função que já foi derivada e você quer pegar essa função derivada e retornar a ideia da função original. Claro que a gente não consegue recuperar o coeficiente linear da função, mas a gente recupera aí o tipo de função, né? Consegue delinear aí o curva, né? Então é assim, falando aí de regras. A gente tem uma primeira regra no formulário das integrais, que é a regra da constante, né? Se tiver integral de uma constante qualquer du, né, basta apenas você acrescentar aí, acrescentar aí a variável. Você tem uma constante, você acrescenta a variável dessa derivada e aí você vai ter a derivada, mais um czinho lá para mostrar que está recuperando a função, mas a constante você não sabe qual é, então não pertence a uma classe aí, de curvas, né? Essa função recuperada. Quando você tiver uma função, uma integral, por exemplo, de um número, né? Qualquer. Então, aqui, ó. Integral de 3, a solução para isso é acrescentar a variável. Se está derivada em relação a x, então é só acrescentar aí o x mais c. Então, aqui, né? B, né? Vou pegar mais um aqui. Digamos que você tem aqui 3 quartos, menos 3 quartos, dt. Então a variável agora é t. Então, na hora que você vai fazer a integral, aplicar a regra da constante, basta apenas acrescentar aí a variável. Então, no caso nosso aqui foi derivado em t, então é só acrescentar a letra t. Tá? Então, essa é a regra número 1. Vamos para a regra número 2. Regra número 2 seria a regra do NAP. Né? Então, se você tiver a integral de uma função, digamos, um P, né? Du, genericamente, a solução disso daqui é você copiar aí a base, né, a potência, soma um lá com o expoente, e o resultado que aparecer lá em cima você copia lá no denominador, mais C. Então essa é a solução para essa integral aqui. Nesse caso é do NAP. Então vamos para exemplos de integrais que caem na situação do NAP. Então, você tem lá, por exemplo, uma integral de 3x ao cubo. Cubo não, né? Vou colocar quarta. Dx. O NAP. O que é o NAP? Variável na base, expoente numérico. Você pode, se você quiser, até antes de fazer a integral, tirar a constante para fora, aplicar uma propriedade aí, né? Para ficar claro que é a regra 2, ó, o NAP, né? Mas como é que fica a solução? Então você copia a constante sempre, né? Acrescenta um lá em cima no denominador e o que der o resultado do denominador no expoente, o resultado que der no expoente você copia para o denominador. Então aqui, né? Você pode deixar escrito dessa forma, pode escrever, pode juntar aí, por exemplo, né, o x com 3 sobre 5 mais c, né? É uma solução. Pessoal, vou aproveitar para falar dessa escrita aqui, ó, integral. Quando você integra uma função, na verdade você está aplicando a antiderivada, né? A antiderivada de uma função. Vamos pegar aí, vou aproveitar para falar disso, porque isso é importante, tá? Vamos aproveitar e falar da. Se eu pegar uma função derivada, derivar essa função.
Digamos que a gente tem uma função y é igual a 3x² mais 2. Se eu derivar essa função, a gente falou que pode derivar dessa forma, usar essa notação. Derivada de y'. Isso aqui é igual a derivada do outro lado. Derivada de 3x² é 6x. Tá? Isso aqui é um resultado de derivada. Beleza. Mas ao invés de usar essa notação, é interessante a gente ser um pouco mais formal. Vamos pensar assim, vamos derivar de novo. Quando você deriva uma função, isso aqui é uma função, é uma igualdade, eu tenho variável dos dois lados, tanto aqui como aqui. Então, quando eu faço uma derivada, na verdade é assim. A derivada de y, não tem ninguém aqui, é 1, é uma vez y. A derivada de y é 1. Né? Porque a derivada de x não é 1, de 2x não é 2, a derivada de y é 1. Então, eu escrevo o que eu fiz. Qual é a derivada de y? É 1. Então, você escreve, ó, eu derivei y. Escreve sempre assim, ó. Do outro lado, a mesma ideia. Derivada de 3x² é 6x. O que você fez aqui? Você derivou x. E a derivada de 2 é 0, não precisa nem escrever. Então, pessoal, quando a gente faz a derivada, é assim que fica da maneira formal. É claro que você pode usar essa notação aqui. Você pode, por exemplo, isolar o dy dx. O dx não está dividindo, multiplicando aqui, ele vem para o outro lado dividindo. Então, você vai ter isso daqui, ó. Passa para o outro lado dividindo. E aí sim, sobra 6x do outro lado. Então, ou você usa essa escrita aqui, ou você simplesmente escreve, ao invés de escrever dy dx, você escreve y'. Né? Tranquilo? As duas maneiras de escrever são corretas. Só que essa é mais formal. Então, voltando aqui, quando você faz uma derivada, né? Quando você faz a derivada, deixa eu tirar essa escrita daqui, né? É isso que você está fazendo, ó. Você está... Isso, vamos lá. Pegar a borracha aqui, tá feito. Quando você faz uma derivada, você deriva dos dois lados, não de um lado só. Então, a derivada de y é 1. O que você fez? Derivou y. A derivada de 3x² é 6x. O que você fez? Derivou x. É claro que você derivar de 2 é 0, não precisa escrever. Então, isso é o resultado da derivada. Quando você quer fazer a integral é a antiderivada, é tentar pegar essa expressão que é uma função derivada e voltar para a original. Então, você simplesmente coloca a notação aqui, ó, símbolo de integral. Pronto, virou integral. Qual a integral do número 1? É a integral da constante, é só acrescentar a variável. Se você está fazendo uma integral de uma derivada em y, então ela volta a ser y. Só acrescentar y, ficaria 1y. Não precisa escrever 1, então fica y. Do outro lado, a integral de 6x é assim, você copia a constante 6, aqui não é 1, então você soma 1, vai ficar 1 mais 1, 2. E o que vai aparecer lá embaixo, ou lá no expoente, você copia lá para baixo. 2. Né? Correto? Tá aí. Bom, isso aqui dá para simplificar. Corta o 6 com 6, então você vai ter que y é igual a 3x². Beleza, então esse cara aqui é o resultado dessa integral que está dada aqui. Percebam que isso aqui é resultado dessa função derivada. O que a gente obteve quando aplicou a integral? A gente conseguiu recuperar até aqui, ó, a constante não. Por isso que lá no final a gente coloca mais c. Olha ela aqui, ó. Olha ela lá na origem, ó. E aqui é a integral. É claro que a gente faz esses exercícios e muitas vezes só coloca assim, ó. Integral de... Vamos colocar lá, 6x dx, né? Mas quer dizer que, de forma implícita, está lá o y.
Isso aqui vai ser a regra do 1 na P, né? 1 mais 1, né? Embaixo 1 mais 1 mais C. Então vai dar 6x² sobre 2 mais C, portanto, 3x² mais C. Se escreve assim, então, simplificado, né? Ó, isso é a mesma função, né? Só não está conscrito lá o y. Mas se coloca muitas vezes assim porque é didático, né? A gente tenta ser didático, não, para não escrever muito nesse início e o aluno às vezes se perder na escrita, a gente simplifica a escrita. Mas é isso que nós estamos fazendo no caso da integração, tá? Então, a gente pode agora dar sequência aí usando ainda essa forma simplificada, né? Então, vamos colocar aqui um B, por exemplo, né? A integral de, vou colocar assim, 3x à quinta mais 2x dx. O que a gente está fazendo? Uma integral aí, onde você tem dois termos, a soma de dois termos. Elas são ambas são regra do NAP. Então você pode aplicar a propriedade e escrever aí separando e fazendo cada uma por etapas, né? Ó, é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. É como se fossem duas integrais, né? E aí você resolve 3x à sexta sobre 6 mais 2x² sobre 2 mais 6. Isso aqui é a mesma coisa escrever x à sexta sobre 2 mais x², né? Pô, não é mais c, né? Mais c, mais c. Então é a regra do NAP, né? Então, a gente coloca entre parênteses aqui, porque tudo isso é dx, mas o correto seria escrever nesse formato aqui. Então, existem simplificações na escrita, por isso que muitos alunos têm um pouco de dificuldade aí para acompanhar alguns livros, de alguns livros aí do assunto matemática, né? Como o Cálculo de Stewart, ou algum outro livro aí, que a linguagem muitas vezes é para matemático, né? Então, uma ideia para nós aqui é tentarmos passar de uma maneira mais tranquila, tá? Bom, a gente tem também casos de integração aí que nós vimos para quando a, a variável está no denominador, né? Que é o caso aqui. Na verdade, quando a variável está no denominador, como 2x², o interessante é, se você puder, como é esse caso, é subir lá a variável para o numerador. Por quê? Porque aí você consegue usar a regra do NAP. Então, isso aqui ficaria como 2x. Se você vai somar 1, aqui vai ficar menos 1. E lá embaixo você copia o sinal, né? Mais C. Isso aqui simplificando, como é divisão, mais com menos dá menos. Lá em cima fica x, né? Fica 2, lá embaixo fica x, o x desce, né? Mais C. Aqui, ó. Isso é uma solução para essa integral aí, usando a regra do Napier. Você tem o caso de raiz, né? Vou colocar esse cara aqui, que era o nosso D. Vamos pensar que é o E. Por enquanto só rascunho, tá, pessoal? Como isso aqui é uma lembrança aí de integrais, tá? Digamos que você tem um x à quarta dentro de uma raiz quinta dx. Raiz também é interessante transformar em potência. Por quê? Porque quando você transforma ela em potência, você consegue aplicar a regra do NAP, né? Copia aí a base, x, lá em cima soma 1. E somar 1 lá em cima vai dar 9/5. E o resultado que aparecer lá em cima, você copia lá para baixo, para o denominador, né? Mais C. Ajustando isso aqui é a mesma coisa que você escrever x a 9/5, né? Ao invés de dividir por 9/5, você multiplica por
5 nonos. Multiplicação pelo denominador invertido, né? Mais C. Aí arrumando essa coisa aqui, o resultado disso vai dar 5. X a 9 quintos é a mesma coisa de escrever x a nona dentro de uma raiz quinta. Tudo isso aqui sobre 9 mais C. Tá aí um lembrete, então, de como a gente resolve uma raiz, né? Vamos fazer agora, continuando, vamos pular para o próximo de uma lista, né? De uma tabela, aí, possível tabela das imediatas, né? Então, a gente tem, por exemplo, situações onde a gente cai em outro tipo de expressão, né? Vamos pensar aqui em uma regra 3, né? Regra 3 tem a integral do ln, não, do ln não, a integral de k sobre u, né? du. Quer dizer isso? Situações onde, por exemplo, eu tenho a variável lá no denominador, só que é de primeiro grau. Ao invés de eu subir como x a menos 1, se fosse qualquer outro grau da potência aqui, qualquer outro expoente diferente de 1, eu poderia aqui colocar a regra do NAP. Mas no caso específico, quando é primeiro grau lá embaixo, não dá para fazer. Então isso aqui é a mesma coisa pelo nosso formulário, né? De 3 vezes o ln de x mais c. Está aqui. Né? É isso mesmo, né? Se você pegar essa função aqui e derivar, qual é a derivada disso? A derivada disso é 3 vezes, derivada de x é 1. 1 sobre x. Né? Aí. Então, meu y' seria 3 sobre x. O y. Minha derivada, né? O meu y'. Percebam, né? Aí eu apliquei aqui a integral e voltei para ela de novo. Não dá para fazer esse bate-bola aí, tá? Bom, isso aqui, pensando aí numa regra 3, nós temos uma regra aí, novamente, para uma imediata, uma regra 4, que é a regra do Euler, né? Como é a regra do Euler? A integral de Euler de U du, a gente diz que o resultado é o próprio Euler de U, né? Mais C. Isso aqui é imediato, tá, pessoal? Tem efeito imediato. Mas só vale, por exemplo, integral de Euler de x, dx. Qual é a solução disso? É o próprio Euler de x mais c. Tá? Só vale para quando está exatamente escrito como lá na regra, né? Como no formulário. Tá? Então está lá escrita a solução para uma integral de Euler. Tá? 4. Vamos pensar agora numa regra 5. Regra 5. Regra 5, integral de seno de U du. Ora, quando eu tiver seno de U, a integral disso é menos cosseno de U mais C, tá? É direto. Então, se eu tiver lá a integral de seno de x dx, a solução para isso é menos cosseno de x mais c. Tá? Porque se eu derivar isso aqui, a derivada do cosseno é menos, a derivada do... Se eu for pegar essa função que é uma função original, a derivada do cosseno é menos seno. Mas como tem um negativo aqui, fica mais seno. Então não consigo recuperar. Tá? Regra 6. Aproveitando esse bate-bola, a integral do cosseno. Cosseno de U du. Isso implica que a integral do cosseno é o nosso seno de U mais C. Também só vale para as funções aí diretas, né? Ou seja, se eu pegar um exemplo assim, integral de 3
seno de x dx, solução para isso é que vai ser 3, 3 seno não, né? Desculpe, 3 cosseno, afinal de contas, nós estamos falando agora do exemplo do cosseno. 3 cosseno de x dx, isso aqui vai ser 3 seno de x mais c. E se eu derivar seno, volta para cosseno. Tá? Pessoal, esse é o formulário das imediatas. Claro que tem muito mais regras, né? Mas isso aqui é só a consulta de formulário. Você viu a expressão, você vai direto nela quando ela serve de forma direta. É a tal da derivada pelo método das imediatas. Mas geralmente não é isso que ocorre, não. Então, a gente estudou lá no semestre passado o método da substituição. Como é que se resolve uma integral por substituição? Quando acontece esse tipo de situação aqui. Digamos que eu tenho aqui, vamos pegar uma bem fácil. Euler de 2x dx. Aí. O que vai acontecer aí? Seria a integral do formulário de Euler de U. Mas a integral do Euler de U serve para quando essa variável aqui em cima, o expoente, ela é simples, se fosse só x. A integral de Euler de x é Euler de x. Mas nesse caso aqui tem um complemento. Quando houver qualquer coisa diferente, acrescentando aqui, a mais ou a menos, já não é mais imediato. Então você vai tentar, por exemplo, por substituição. O que é substituição? É tentar transformar essa escrita naquilo que está escrito no formulário. E para transformar essa escrita, seria interessante eu mudar isso aqui. Então eu venho aqui e substituo, ó, Euler de U dx. Para quê? Para que vire algo que está no formulário. Só que aqui acontece não porém. Tá, Euler de U, mas está em relação a x. Então tem que transformar também o dx em U. Então eu venho aqui do ladinho e escrevo o que eu fiz. Eu substituí o 2x por U. Então meu U passa a ser 2x. Escrito isso, deriva dos dois lados. Derivada de U é 1. Então o que eu fiz? Derivei U. O outro lado, derivada de 2x é 2. O que eu fiz? Derivei x. Isolo dx. Eu vou ter que du dividido por 2 é igual a dx. Passou o 2, estava multiplicando, dividindo. Aqui. Portanto, agora eu volto para cá, copio o que está escrito aqui, e no lugar do dx eu coloco o que eu encontrei. du sobre 2. Né? É claro que isso aqui é uma constante, é meio, né? Posso trazer ela para fora, para inclusive enxergar melhor o que sobrou lá dentro. Sobrou Euler de U, du. Agora sim, está no formulário. Então, o resultado disso é meio vezes Euler de U mais C. Ora, mais Euler de U mais C, isso aqui eu sei que U ele vale 2x. Então, eu volto. Vai ficar assim, ó. Euler, no lugar do U eu coloco o quanto ele vale, 2x, que foi para eu substituir lá no início. Tudo isso aqui dividido por 2, ó, mais C. Aqui, essa aqui, portanto, é a solução para essa integral. Entenderam? Então, substituição é isso. Só vale aplicar o formulário das imediatas quando for exatamente como está escrito no formulário. Vamos ver outra aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma... sempre surge, né? Vamos pegar aqui 3x quadrado mais... não, vamos só colocar por enquanto 3x quadrado. 3x quadrado. 3x quadrado mais 3. Vamos colocar aqui. Mais 3. Tudo isso elevado à potência 5dx. Né? O que acontece? Tudo que está aqui dentro aqui está elevado à quinta. Então não dá para abrir isso aqui simplesmente. Né? Mas eu não posso fazer 3x quadrado à quinta mais 3 à quinta. Não.
Porque isso aqui é como se fosse 3x² mais 3 vezes 3x² mais 3 vezes 3x² mais 3. É grande a expressão. Então, isso aqui, mais fácil é usar o método da substituição. Como vai ser o método da substituição? O método da substituição, deixa eu apagar esse 2 aqui. Como é o método da substituição? Ora, eu simplesmente venho aqui, no lugar desse parênteses, eu coloco assim, ó, U. Chamo parênteses inteiro de U aqui. Por quê? Porque eu estou tentando transformar isso aqui para a regra 2, do na P. Então eu venho aqui do ladinho e escrevo o que eu fiz. Chamei 3x mais 3 de U. Derivo dos dois lados, então du passa a ser 3 dx, que é derivado de 3x mais 3. Portanto, du dividido por 3 é igual a dx. Chamei tudo isso aqui de du sobre 3. Beleza. Agora volto para cá e vou ter que integral de u à quinta dx, né? Mas dx, quem é dx? Dx eu chamei de du sobre 3, então eu troco, ó, vale isso daqui. Posso trazer, isso aqui não é 3, é 1/3, tá? É uma fração, então posso trazer esse 1/3 lá para fora, e aí eu copio o que sobrou lá dentro, né? Integral de u à quinta du. Opa, agora sim essa integral que caiu no modelo que está no formulário, lá na regra 2. Então é só resolver agora. Ó. 1/3 vezes. Acrescenta 1, fica 1 à sexta. O que aparece lá no expoente, você copia para o denominador. Está aqui. Mais C. Ora, mas eu sei quanto eu já sei quanto vale. O U vale 3x mais 3, então eu volto, né? Então o U seria 3x mais 3 a sexta sobre 3 vezes 6, 18, mais C. Está aqui. Esse cara aqui é a solução para essa integral. Eu usei a regra da substituição. Por quê? Porque não está exatamente como está no formulário. O formulário caiu aqui, nessa situação aqui. Ó. Quando eu cheguei aqui, sim, está igual ao formulário. Substituição, pessoal, ela resolve boa parte das integrais, mas não todas. Né? Percebe que está 3x mais 3 deu para resolver? Agora, digamos que fosse parecido com isso. Ó. Integral de 3x ao quadrado mais 3. Aqui. Ó, dx. Parece muito com o anterior, né? Só que a diferença aqui, que ao invés de ser 3x, é 3x². Aí você fala, mas dá para resolver por substituição? Vamos tentar? Ó, posso substituir, né? De novo. Chamo de u aqui o parênteses, então fica u à quinta dx. Agora eu escrevo o que eu fiz aqui. Quem é o? O eu chamei de 3x² mais 3. Deriva dos dois lados, dá du. Do outro lado vai ficar 6x dx, dx, né? Então meu du passa a ser du dividido por 6x igual a dx. Tá aqui. Aí eu volto para cá e escrevo. Isso aqui vai ser a integral de u à quinta vezes dx. Mas quem é dx? Du sobre 6x. Pessoal, percebe uma coisa? Eu não consegui eliminar esse x. Sobrou aqui. Eu poderia até tirar o 6, né, que é 1/6. Eu poderia puxar 1/6 para fora, porque é uma constante, está na propriedade. Mas lá dentro, continua du sobre x. Não dá para trazer o x para fora, porque eu tenho que resolver, ele é outra variável. Então, ó, não funcionou substituição, tá? Então, tem algumas situações onde não funciona o método da substituição.
E só vai funcionar a substituição quando você substituir alguém lá dentro, derivar lá, fazer a derivada dessa variável que você substituiu, e na hora que você voltar lá para escrever de novo a integral antes de resolver, você consiga eliminar toda a variável e transformar tudo em u. Aí quando isso acontece, aí sim funciona a substituição. Agora, se sobrar uma outra letra diferente de u, não dá para resolver por substituição. Então não é o método da substituição. Uma forma de você verificar isso antes de tentar e não conseguir resolver por substituição é você olhar para a expressão e pensar assim: quem é que eu substituo? Você tem que substituir a base da potência. Aí você pensa assim: se você pensa na derivada, se você pensar que você vai derivar e vai sumir a letra, então funciona. Se você vai derivar e vai sobrar a letra, então não funciona. Você pode até pensar na derivada e que sobre alguma letra, desde que você tenha lá no que sobrou na expressão algo que dê para cortar junto. Aí pode até ser. Se não, aí você tem que resolver de outra forma. Você tem que usar por partes, que é um método que resolve 99,9% das integrais. Claro que ainda tem situações que não dá, que você precisa utilizar aí métodos numéricos, né? Como série, vocês vão ver lá em equações diferenciais, né? Que dá para você calcular o resultado de somatórias. Somatória nada mais é do que integral, né?